Glória a Deus. Levanta sua mão bem alta que eu quero ver. Quem é o cego de Jericó? Amém. E quem é Zaqueu? Também. Amém? Talvez o tema dessa noite seja a obra completa. Repete comigo, a obra completa. Você sabia que aquele que começou a boa obra, e ela começa boa. E é louco, porque quando ela se diz que, cara, primeiro, para Deus chamar uma coisa de boa, é porque o padrão do Senhor é alto, amém? É outro patamar, amém? O padrão do Senhor é alto. Para Deus chamar uma coisa de boa, ela tem que não ter falta de nada. Por isso que quando o jovem rico chega para Jesus e fala, bom mestre, aí Jesus fala, por que tu me chama de bom? O que é que Jesus estava querendo dizer? Minha obra ainda não terminou, não pode ser chamada de boa porque ainda não acabou, não está concluído. Mas Deus, na criação de todas as coisas, quando Ele terminava a obra do dia e viu Deus que era bom. Quando Deus chama de bom é porque está pronto, amém? Então Ele diz que aquele que começou a boa obra, ou seja, quando essa obra começa na tua vida, já é o melhor lugar do mundo, já é a melhor coisa que já aconteceu. Já é tipo, cara, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para Jesus, uma para Moisés e para Elias. Tipo, não vamos sair desse lugar nunca mais, está ótimo isso aqui, para que sair daqui, né? Mas Ele continua, Ele diz, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para aperfeiçoá-la. Até o dia de Cristo Jesus. Sabe o que Ele está te prometendo? Cara, se está bom agora, você não faz ideia de como é que vai estar ali na frente. Se está bom hoje, cara, amanhã vai estar melhor. Amém? E quando que isso termina? Até o dia de Cristo Jesus, cara, ela só melhora. Essa obra só melhora. Amém? Eu quero te encorajar a buscar coisas maiores. Por quê? Porque Jesus não se deu em partes por você, Ele se deu por inteiro. Amém? Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual e não só com uma bençãozinha. Amém? Ele abriu mão de tudo que Ele era e veio até nós, mas porque Ele concluiu essa obra, a Ele foi dado um nome que é sobre todo nome que há. Amém? Quando o Espírito Santo veio sobre você, não foi um espírito série B. Não foi um espírito, cara, que... Enfim, esse se encaixa melhor. Não, o Espírito que veio sobre Jesus no dia que Ele foi batizado é o Espírito que veio sobre nós. Quando Ele nos faz filho de Deus, Ele não está dizendo que você é um filho estranho de Deus. Não, Ele te adotou, Ele te enxertou na videira, você agora é um filho de Deus. E João diz, Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Cara, o poder de sermos chamados filhos de Deus. Quando Natanael tem o seu encontro com Cristo, E Natanael estava todo desconfiado, porque Filipe falou que Jesus era de Nazaré, e ele falou, cara, não vem nada bom de Nazaré. Filipe fala, vem ver. E aí quando ele chega, Jesus fala, eis aí um israelita em quem não há engano. Aí Natanael fala, de onde tu me conhece? Aí Jesus diz, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Só isso. Nessa hora Natanael se prostrou. E cara, perceba o que Natanael fez. Ele disse para Jesus algo que Pedro só foi dizer anos depois, por revelação do Pai. Natanael chega e diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí Jesus vira para ele e fala, só porque eu falei da figueira, tu já está dizendo isso tudo. Por isso eu também te digo, que coisas maiores do que estas verás. Ou seja, cara, tá bom isso aqui, mas você precisa saber que tem coisas maiores do que essas. Amém? É aquele negócio, Jesus quando Ele entra na vida de alguém, Ele transforma a gente de tal forma que você fala, cara, pode me levar, Senhor. Tá bom, me afoga no batismo, que não é para eu não correr o risco de pecar de novo, já, né? Tá bom, mas Jesus fala, só porque eu te disse isso, tem coisa muito maior, amém? Então talvez a mensagem dessa noite, eu tenho o desejo de que isso te instigue a buscar essa obra completa. Porque Ele tem uma obra completa para você e para mim também. Amém? E cara, profeticamente esse texto Ele falou demais comigo. Eu queria dividir com vocês o que o Senhor falou comigo. Lucas 18, 35. Amém? Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou
e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. E imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Entrando em Jericó, ou seja, o texto continua, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ou seja, cobradores de impostos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu numa figueira a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Comecemos pelo começo. Jesus ele está entrando em Jericó e você está sentado na beira do caminho. Eu quero que você entenda uma coisa a respeito de Bartimeu, é o nome desse cego que estava lá em Jericó. O desenho profético dele é interessantíssimo, porque ele é o homem mais pobre da cidade. Amém? De cara, Jesus dá de cara com o homem mais pobre da cidade. Eu quero que você veja o desenho do que é isso, e esse era eu e você antes de Cristo. Não interessa quanto dinheiro você tinha na conta, não interessa se você nasceu numa família abastada. A verdade é que sem Cristo nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Eu não estou querendo aqui ser pejorativo com aqueles que ainda não professam a fé cristã, mas essa é a verdade de quem não tem Cristo. Sabe, o habitat de um peixe é dentro d'água. Se você tira esse peixe dentro d'água, ele ainda se debate um pouco, ele ainda está vivo, até que ele venha perecer, até que ele venha morrer. O nosso habitat é Deus. Quando Deus fez os animais, ele disse para a terra produzir os animais, ele fez o habitat e disse para a terra produzir os animais. Quando ele falou para as águas produzirem os seus seres, tinha um habitat e tinha os seres da água. Quando ele foi fazer o homem, ele disse: façamos. Ou seja, Deus é o nosso habitat. Se você tira o homem de Deus, é só uma questão de tempo até ele perecer. A gente está apodrecendo sem Cristo. Amém? Esse éramos nós antes de Cristo entrar na nossa vida. Os homens mais pobres do mundo, as pessoas mais pobres do mundo. Eu quero que você entenda que esse cara pertencia a Jericó, mas ele ficava fora da cidade. Esse cara estava sentado na beira de um caminho, não no caminho. Um caminho onde as pessoas se movem, ele estava sentado. Você consegue perceber que ele está à margem de tudo que diz respeito a ele. Eu não sei quantos de vocês têm pessoas próximas que são deficientes visuais. Eu tenho um grande amigo meu que ele para mim é o melhor surfista do mundo, porque ele é completamente cego e surfa pra caramba. A gente surfa junto quase todo dia quando estou em casa. E é fantástico ver ele surfando, porque, velho, o cara não enxerga nada. E ele surfa, cara. Eu já vi ele dentro de uns tubos que eu falei: velho, se você estivesse vendo onde você estava nessa hora. Ele é o cara mais de boa do mundo, alto astral, meu. Quando ele está junto é uma gritaria danada. Sabe por quê? Porque ele surfa pelo que ele ouve. Os amigos dele ficam dizendo para ele o que fazer. É como você jogar videogame pela voz. Você fica dizendo para ele o que fazer, cara, e os ouvidos dele são tão atentos, ele é tão alerta a tudo que está ao seu redor, que ele consegue furar as ondas na hora certa, ele vira na hora certa, ele vai para o lado que a onda está abrindo. Enfim, esse cara é um fenômeno para mim. Aqueles que não enxergam, ouvem melhor do que qualquer um. E eu quero que você entenda, por uma questão de lógica, que esse cego sentado à beira do caminho, cego de nascença, ele conhecia o som daquele lugar como ninguém. Ele conhecia o som daquele caminho. Ele conhecia o som das 6 da manhã. Ele conhecia o som das pessoas indo comprar pão, o som das pessoas levando o filho no colégio, o som das pessoas indo trabalhar, só contextualizando. Ele conhecia o som das 6 da tarde, o som do meio-dia.
Ele conhece o som daquele lugar como ninguém. Ele sabe pelo som o que está acontecendo. Até que um belo dia, cara, apareceu o barulho de uma multidão que ele nunca tinha ouvido antes. Eu quero que você se lembre de quando Jesus começou a chamar a tua atenção. Aquele barulho que não fazia sentido. Aquilo que te deixou curioso. E Deus faz isso direto. Com Moisés foi assim. Moisés está há 40 anos apacentando o gado do seu sogro. Todo dia o mesmo rolê. Mas um belo dia ele vê uma sarça pegando fogo. Interessante, ela não se consome. E ele ficou curioso. E ele disse, vou chegar mais perto para ver essa grande maravilha. Quando ele chega lá é Deus. Sabe, o Senhor faz isso. Ele chama a tua atenção. Ele te atrai para Ele. Eu quero que você perceba que esse cego, finalmente, ele ouviu um barulho. E disse que não era um som claro. Era o barulho de uma multidão. Ao ponto desse cara perguntar, que barulho é esse? Eu quero que você perceba que o barulho que acompanhava Jesus nesses dias não era um barulho que apontava realmente para quem ele é, mas era um barulho que apontava para quem as pessoas achavam que ele era. Uns achavam que ele era um bom mestre, outros acharam que ele era João Batista de novo, outros achavam que ele era Jeremias de novo, outros achavam que ele era algum dos profetas de novo, outros achavam que ele era um Beuzebu, outros achavam que ele era um pecador, que ele era um cachaceiro, que ele era isso, que ele era aquilo, enfim, um multiplicador de comida. Todo mundo tinha uma opinião para dar a respeito de Cristo. Ninguém tinha uma revelação de quem ele era. E o cego pergunta, quem é que está vindo aí? Alguém disse para ele, é Jesus de Nazaré.